palminhas ao Senhor Jesus. Deus é bom. Tu és bom, Senhor. Oh, glórias. Vamos lá. Atos capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Eterno: estava sentado, estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Até aqui. Eu quero ministrar a palavra, e o tema da ministração desta noite é como você será conhecido. Esse é o tema, como você será conhecido. Eu estava hoje à tarde meditando na palavra, e Deus me deu este tema: como que você vai ser conhecido? E lendo esse texto, a gente vê que esse homem, ele era conhecido como um aleijado. Ele era conhecido como um aleijado. Quem sabe, alguns nem sabiam o nome deste homem. Quem sabe, alguns nem sabiam detalhes da vida deste homem, mas sabia que ele era um aleijado. E a Bíblia diz que em cerca do momento da tarde, esse homem ele era levado até a porta do templo chamado Formosa, para que esse homem pudesse ficar sentado ali pedindo esmola. A Bíblia vai dizer que Pedro e João, ao entrar na igreja, ao ir para a igreja, ele observa aquele homem, e aquele homem pede dinheiro para Pedro e João. E Pedro e João, ele olha para aquele homem, e olha bem nos olhos, bem na bolota dos olhos daquele homem, bem fixamente, e diz: olha, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, no nome de Jesus, o Nazareno. Aquele homem, ele era conhecido como aleijado, mas agora aquele homem passa a ser conhecido como aquele que recebera uma cruz, que recebera uma cura na porta da igreja. Aquele que recebeu uma cura, aquele que outra hora ele era aleijado de nascença, ele começa a voltar a andar. Deus, ele mudou a história deste homem, mudou literalmente a história dele. Daquele que era aleijado, agora passa a ser. Você conhece aquele ex-aleijado? Aquele que ficava na porta pedindo esmola? Pois bem, aos domingos ele já não está mais na porta pedindo esmola, porque agora ele tem mobilidade sobre as suas pernas, sobre os seus braços, e ele consegue agora trabalhar, ele está trabalhando. Aquele homem, ele era conhecido como um aleijado, aquele homem era conhecido como um paralítico, um homem que estava dependendo das pessoas. E daí que vem, como você quer ser conhecido? Como que você quer ser conhecido? Você quer ser conhecido como uma pessoa paralítica, uma pessoa aleijada, uma pessoa que depende dos outros para te levar para um lugar, para o outro? Você quer ser conhecido como uma pessoa que é mantido pelos pais, mantido pela esposa, pelo marido? Como que você quer ser conhecido? Como que você quer ser conhecido na sua vida de oração? A gente sabe que o aleijado de nascença, se a gente for fazer um paralelo em questão espiritual, tem muitas pessoas que são aleijadas de nascença, espiritualmente falando, irmãos. A fala é: não tenho força para orar, não tenho força para jejuar, não tenho força para ir na escola dominical, não tenho força para fazer esse batidão que vocês fazem, está todo dia na igreja. Eu não tenho força para estar assumindo o ministério. É um aleijado espiritual. Sempre depende de alguém para ficar arrastando. Olha, vem aqui, eu vou te deixar agora aqui, você, ó, fica aqui. Ó, agora eu vou te deixar aqui, eu vou tirar você daqui e vou colocar você em outro lugar. Irmãos, o Senhor, Ele nos deu uma identidade. Diga comigo: Jesus me deu uma identidade. A sua identidade, irmão, não é igual ao do seu irmão.
Você tem que ser conhecido pela identidade que Jesus te deu, não por aquilo que estão rotulando você, aquilo que estão colocando um rótulo na sua vida. É um aleijado, é um bebum, é um avarento, é um prostituto, é uma prostituta, é um drogado. Você decide qual é o rótulo que você quer ser conhecido. Se você quer ser conhecido como uma pessoa que é um ex-aleijado, um ex-vida torta, é interessante que muitas das vezes as pessoas perguntam: por que primeiramente o crente tem que fazer tudo de errado para depois ir para a igreja fazer o certo? Não é que ele tem que fazer tudo de errado, é que ele fez tudo de errado e depois encontrou o caminho certo e começou a fazer as coisas certas. E agora ele já não é mais conhecido como aquele que fazia tudo errado, ele é conhecido como aquele que quer fazer tudo certo, segundo a palavra do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Agora ele já não é mais aleijado, ele não fica falando palavrões, porque o Senhor tirou o palavrão da boca dele, então ele não tem mais esse aleijado de palavras. Agora também ele já não é conhecido mais como um caloteiro, porque agora ele compra e paga tudo que ele compra. Se ele tem dinheiro ele compra, se ele não tem dinheiro ele não compra. Então outra hora ele é conhecido como um 71, agora ele é conhecido como um homem honesto, íntegro, reto, que compra e paga. Você quer sermos conhecido, porque esse aleijado, ele era conhecido como aleijado. Mas veja bem que história linda. João e Pedro também mostrou a identidade dele, porque João e Pedro, eles poderiam só entrar dentro da igreja e orar. Eu não tenho dinheiro, para de falar minha paciência. Vai lá procurar lá a pensão no INSS, vai fazer alguma coisa na vida, eu quero orar, eu vim orar. Não, João e Pedro, ao entrar em para a igreja, opa, eu tenho que mostrar para ele quem nós conhecemos. Eu tenho que mostrar para ele está pensando que nós temos dinheiro. Ele olha para a gente, ele acha que a gente tem dinheiro, mas eu vou falar para ele que eu não tenho nem ouro nem prata, mas eu tenho algo muito maior. Eu tenho a cura sobre a vida dele. Então no nome de Jesus o Nazareno levanta e anda. Então aquele homem agora começa a conhecer Pedro e João, não como a pessoa do dinheiro, ou aquele que só entra na igreja para orar. É conhecido agora Pedro e João como aquele que também que realiza a cura. Então Pedro e João agora não é conhecido mais como aquele homem que entra na igreja para orar, aquele homem que é piolho de igreja, aquele homem que está só dentro do ministério. Não, agora ele é conhecido também como aquele que coloca a mão sobre os enfermos e os enfermos são curados. Como eu e você queremos ser conhecidos? Como que a tua família te conhece? Será que a tua família ainda não viu Cristo na sua vida? Será que os teus amigos ainda não conseguiram te conhecer ainda? Está te conhecendo ainda aquele velho homem? Ser conhecido como aleijado é mais fácil, entre aspas, porque sempre vai ter alguém para carregar um aleijado, irmão. Sempre vai ter alguém para carregar um aleijado. E quando eu estou falando aleijado, irmão, nesse sentido agora, eu estou falando do aleijado espiritual. Sabe? Vamos na igreja hoje. Vamos na igreja hoje. Vamos lá, vai ser bênção. Vamos lá, fala com o pastor. Vamos lá, vamos na igreja hoje. Irmão, carregar por um tempo é até normal. É até normal você carregar um aleijado, espiritualmente falando, por um tempo. Mas chega uma hora que aquele aleijado espiritual, ele tem que sentir a presença do Senhor e tem que tomar posse do seu milagre. Chega uma hora que você não precisa mais convidar para a igreja. A pessoa de si própria já toma um banho, já penteia o cabelo, já se veste e vem para a igreja, porque sabe que agora ele conhece Jesus, e ele agora tem Jesus como norte, a direção. Eu não preciso de um convite, eu não preciso de um banner me convidando, eu não preciso de ninguém batendo na porta dizendo: queridinho, você é importante para Jesus, agora vem. Não, porque agora você já é conhecido por Cristo, e Cristo te conhece. Então levanta da onde você está, desse estado aleijado que você está, e começa a fazer a obra de Deus. Começa a fazer a obra de Deus, irmãos.
Existem aqueles que são conhecidos por fugir de Deus. Também tem esses. Tem aqueles que são conhecidos por fugir de Deus. Os fujão. Conta comigo, pastor. Ei! Pastor, a partir de hoje eu vou ficar até o final do culto. Por enquanto não fechar a porta da igreja, eu não saio. Amém, irmão. Cadê o irmão falando de tal? Deu uma dor de barriga na ponta da unha, ele teve que ir embora. Pastor, a partir de hoje eu fiz um propósito com Deus, não falto mais escola dominical, porque eu senti que Deus tem uma obra na minha vida, e eu não vou mais fugir do chamado. Glória a Deus, aleluia. O pastor fica feliz, o irmão fica feliz, o líder da escola dominical fica feliz, todo mundo fica feliz, todo mundo esperando. Um miserável não parece. Não vem, quer crescer, mas não quer buscar. Foge do chamado, foge daquilo que Deus tem. Então tem aqueles que é conhecido como fujão. Ele até prega bem, mas quando pede para pregar, não prega. Ele até ora para as pessoas, mas quando pede para orar, não está perto. Até gosta de fazer visita, mas quando tem visita fala que não tem tempo, porque tem que fazer faxina. Até canta bem, mas quando tem que louvar a Deus de segunda a segunda, não dá. Fujão, foge. É conhecido como fujão. É aquele que tem talento, mas você não pode contar. Aquele que tem talento, aquele que sabe fazer, aquele que tem o talento, Deus deu o talento, mas é um fujão. Pastor, tem texto bíblico? Tem, eu coloquei aqui. Jonas capítulo 1, versículo 3. Você conhece, você que é fujão. Um fujão já riu. E riu de novo. Eu gosto de pegar no pé. Jonas capítulo 1, versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Então Jonas, ele é conhecido como profeta que é? Fujão. Aquele que fugiu. Aquele que tinha propósito, mas fugiu. Aquele que tinha uma missão, mas fugiu. Aquele que tinha uma ordenança, mas fugiu. Aquele que tinha unção, mas fugiu. Aquele que tinha dinheiro, mas fugiu. É Jonas. Jonas teve dinheiro para comprar passagem. Jonas tinha a presença, Jonas tinha o direcionamento. Pastor, mas o senhor não sabe, porque o senhor não estudou o lugar aonde que Jonas foi mandado, até você fugia. Poderá ser, irmão, mas se ele deu a ordem, nós temos que cumprir a ordem dada por ele. Nós temos que cumprir. Tem alguns lugares que nós queremos fugir. Jonas, ele é conhecido como o profeta fujão, aquele que fugiu da vontade, da presença do Senhor. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão maravilhoso, que Ele pega esse profeta, joga dentro de um grande vento, de um grande peixe, e fala, vomita aí, vai lá. E o processo é doloroso. Ele sai pregando dentro da cidade, olha, dentro de cantos dia, vocês vão queimar no mármore do inferno, vocês vão morrer. Agora eu vou subir lá no camarote, vou ver, queimar tudo. E Deus começa a tratar com aquele profeta fujão. Irmãos, quantas pessoas que estão dentro da igreja, não falta dia de culto, mas foge do seu chamado. É conhecido como aquele que foge do chamado. Senhor, manda um baterista. Senhor, manda um guitarrista. Senhor, manda um pregador. Senhor, manda. Deus mandou. Mas cadê? Entrou na barriga de um peixe, fugiu. Aqueles que são conhecidos como fujão, irmãos, existe aqueles que são conhecidos como fujão. Foge de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Quando as coisas começam a ficar sérias, quando o ministério começa a ficar sério, linha na pipa. Daqui a pouco nós vamos conversar com os casais. Nós terminamos o encontro de casal. Não deixa eu me esquecer. Não sei porquê, eu lembrei de vocês quando falei em fujão. Estranho, né? Será que é Deus falando alguma coisa? Mas tem aqueles que são conhecidos como fujão, irmãos. Você conhece alguém assim? Pode falar, sou eu. Esse cara sou eu. Pastor, esse cara sou eu.
Eu tenho fugido do meu chamado, pastor. Eu tenho colocado outras coisas como prioridade e tenho esquecido da prioridade que Cristo colocou no meu coração. Eu lembro, pastor, que o Senhor está pregando. Eu lembro daquele dia que eu estava chorando e falei: Jesus, se o Senhor manter a minha família, eu vou dedicar o meu tempo para o Senhor. Se o Senhor me der algo que eu estou pedindo, pode ter certeza, Jesus, que pode contar comigo e eu vou executar o meu chamado. Mas o Senhor, Ele cumpre a parte dele, e o fujão não cumpre a parte que era para ser cumprida. Sabe por que as igrejas pararam de abrir? Sabe por que as igrejas estão crescendo? E por conta as igrejas estão crescendo e não estão ramificando, muitas igrejas estão se perdendo, porque está faltando obreiros. Por faltar obreiros, os pastores resolveram concentrar tudo num lugar só. Eu faço 4 cultos no dia, eu coloco célula, eu faço isso, eu faço aquilo, a gente fica aqui, é melhor, porque eu não encontro obreiro para enviar, não encontro obreiro que só leva um saco de dormir, não encontro obreiro que quer gemer pelas almas, não encontro obreiro que quer descer numa quebrada e edificar uma igreja, um templo do Senhor. Não encontro, irmãos. Encontro aqueles que querem cabide de emprego, aqueles que querem salário, aqueles que querem status. Existem pessoas que são conhecidas com alto talento, talento maravilhoso, mas foge daquilo que Deus tem colocado, irmãos. Foge. A obra do Senhor está carente de pessoas específicas para trabalhar no reino. E essas pessoas específicas estão fugindo do seu chamado. Estão colocando em primeiro lugar a sua vida financeira. Estão colocando em primeiro lugar a sua família. Estão colocando em primeiro lugar tantas coisas e deixando o reino para trás. São pessoas conhecidas como fujão. Tenho o título de pastor, mas não pastorei. Eu não sei porque se eu tenho o título de pastor, se eu não pastorei. Sou conhecido como pastor, mas eu não tenho um rebanho para pastorear. Sou conhecido como um pastor que não tem rebanho. Pastor que é conhecido que não tem rebanho, irmão, não é pastor. Sou missionário, missionária. Qual é a missão que você está fazendo? Estou indo trabalhar todo dia ganhando dinheiro para pagar para Renner as roupas que eu estou comprando. Só tem um título de missionário e missionária, mas não faz missão birosca nenhuma. Não faz missão. A missão que faz é por si próprio. Eu vou me promover. Não adianta ter um título eclesiástico se você não é conhecido por aquilo que foi derramado sobre a sua cabeça. Se você foi derramado o óleo de evangelista, de missionário, de presbítero, de diácono, de diaconisa. Pastor, mas esse culto é para os obreiros? É para os obreiros e para aqueles que querem trabalhar na obra também. Os meus filhos falam assim: pai, o pai não pode ver uma sala. O pai fala assim: nossa, aquilo ali daria uma igreja boa, hein? Irmãos, oxalá que tivesse centenas de igrejas aqui na Maritacas, de fora a fora, para alcançar todos. O pastor está doendo, é para doer mesmo, irmão. É para doer mesmo. Como que você é conhecido? Como que você é conhecido? Você é conhecido como aquele que abraça os seus filhos, ou você é conhecido que aquele que abraça todo mundo na igreja, mas não consegue abraçar os seus filhos? Como que você é conhecido, queridos? Você é conhecido como aquele que beneficia todos da sua família, mas quando você vê de repente alguém dentro da igreja que precisa ser beneficiado, você fala: não, para ele eu não dou, se fosse para minha família eu daria. Porque o bem que eu quero para mim, irmão, eu quero para o meu irmão também do lado. Amém, igreja? Ser conhecido por carregar provisões. Tem aquela pessoa que é conhecida por carregar provisão. Quem conhece pessoa assim? Pessoa que é conhecida por carregar provisão. Sempre tem uma provisão, irmão. Sempre tem uns quereco-teco no bolso ou na conta bancária. Sempre tem uma provisão. Você precisa de um parafuso, o camarada tem um parafuso. Você precisa de uma agulha, tem uma agulha. É uma pessoa provida de tudo. Tem pessoas que assim, é conhecida por aquele que sempre está provendo. É uma bênção na vida das pessoas. É uma bênção na vida de qualquer um.
Se está no trabalho, alguém está precisando de alguma coisa, fala, opa, eu tenho lá em casa algo semelhante. Está precisando o quê? De uma tiboia. Calma aí, eu tenho uma tiboia lá em casa. O que está? Eu acho que eu tenho. Olha, se eu não tenho, eu conheço uma pessoa que tem. É uma pessoa que ela é conhecida por prover bênção na vida das pessoas. Esse tipo de pessoa é maravilhoso, irmão. É maravilhoso. João capítulo 6 e o versículo 7, por gentileza. Felipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para cada um desses, para cada um se recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães cevados e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Legal. Aqui está Felipe. Felipe fala assim: se nós tivéssemos 200 denários, Jesus, não teria pão suficiente para cada um dessas pessoas. Então mesmo, Felipe está querendo dizer assim, mesmo se a gente tivesse dinheiro, a gente não conseguiria suprir. Felipe foi conhecido como aquele que coloca dúvida. Ele coloca o preço, mas diz assim: nós não vamos conseguir. Mas daí tem André. André, ele fala assim: olha, eu tomei a palavra e olha, deixa eu falar algo. Eu conheço um rapaz. Tem um rapaz que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus, o que é 5 pães, Nivaldo, e 2 peixinhos para centenas, milhares de pessoas? Eu vejo a fé de André da seguinte maneira: bom, eu estou querendo falar para Jesus que ele consegue fazer esse milagre, mas vai que eu falo, eu levo uns porros de Jesus. Vai que eu falo para Jesus, e Jesus fala assim: ô André, o que está acontecendo? Jesus, ele pega esses 5 pães, e esses 2 peixinhos desse menino, e ele faz a multiplicação. A Bíblia vai dizer, depois que você ler todo o texto, vai dizer que sobra 12 cestos cheios, com os pedaços que sobraram daqueles que comeram. Interessante que esse menino, a Bíblia não fala o nome do menino, ou do rapaz, mas esse rapaz é conhecido como aquele que proveu comida para centenas e milhares de pessoas. É um menino que saiu da sua casa para a cruzada de Jesus, daquela multidão, mas ele não foi desprovido. Ele falou: opa, vou na cruzada, vou escutar a pregação da fome. Eita, vou levar comida. Eu vou levar 5 pães e 2 peixinhos. Eu vou levar. Agora é interessante que André, ele conseguiu achar no meio daquela multidão este jovem, William. Olha que visão. Um obreiro com visão é excelente, né? No meio de uma multidão, no meio da calamidade, no meio que todo mundo, aquele povo estava com fome. Milagre tinha acontecido, mas estava todo mundo com fome. André poderia escutar Felipe: é verdade, Jesus, não dá, mesmo que o Senhor fizesse cair dinheiro do céu, não tem padaria suficiente aqui não, viu? E Jesus estava fazendo um ensinamento: eu não estou dizendo para vocês que eu dependo de padaria, eu não dependo de quantidade fabricada pela mão de homem, eu dependo literalmente do Pai, e vocês dependem de mim. Então se vocês me derem o que vocês têm, eu multiplico. Aquele menino é conhecido agora como aquele que carrega provisões, irmão. Aquele que carrega provisões não é aquele que carrega muito, é aquele que sempre tem. É aquele que sempre tem algo para oferecer. Aquele que carrega provisão, irmão, é aquele que no meio do caos, no meio da fome, no meio de tanta coisa, fala: olha, eu tenho algo aqui, eu sei que Jesus pode multiplicar. Esse menino poderia ser um miserável, ele poderia falar: vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses 5 pães, eu vou pegar esses peixinhos, e vou sair de mansinho, e vou comer lá, vou fazer um peixinho assado, vou fazer melhor, vou chamar Jesus do lado, vamos comer eu e Jesus, quem sabe Jesus me dá um cargo. Esse menino também não estava com o coração na provisão que ele carregava, o coração dele estava, sabe aonde? Em dividir. O coração desse menino não estava naquilo que ele carregava, estava no coração daquilo em dividir. Deixa eu falar algo para você, irmão. Se o seu coração está naquilo que você carrega, irmão, você nunca vai conseguir dividir. Você nunca vai conseguir dividir. Você sempre vai ter o porquê. Para quê? Se eu tivesse.
Ah, se eu pudesse. Ah, se Deus me desse condição. Você está esperando Deus te dar condição para abençoar alguém? Não vai acontecer. É aquilo que você tem, que você abençoa, para que Deus possa te dar condições para você abençoar muito mais pessoas, irmão. Deixa eu falar algo para você, querida amada igreja. Pelos olhos do homem, pelos olhos, pelas circunstâncias da comunidade evangélica Deus Vivo Vila Romana, nós não poderíamos assumir tamanha responsabilidade, mas nós temos as nossas provisões. E eu creio que essas poucas provisões que nós temos, Deus irá multiplicar. Deus vai fazer, ó, vai multiplicar sobre a União da Vitória. Vai multiplicar, vai ter almas lá, irmão. Vai ter alma, vai ser escola de profeta naquele lugar, querido. Aleluia! Eu não ando por aquilo que eu tenho, aquilo que eu carrego. Eu ando por aquilo que Deus me faz andar. É aquilo que Deus me faz andar, querido. Então esse menino, ele é conhecido como aquele que carrega a provisão. Eu não sei os seus amigos, os seus familiares, a sua esposa, o teu marido, se ele olha para você e fala assim, chegou o final do mês, como que está? Zero. Não tem nem 10 centavos, nada. Se você virar de cabeça para baixo, não tem nada. Nada. Nadinha, nada. Vamos mudar isso? Vamos. Então a partir de hoje nós vamos começar a guardar pelo menos R$2 por mês. Porque daí a gente não vai nunca dizer que nós não temos nada. A gente sempre vai ter R$2, R$3, R$4. Então a palavra nada não vai existir na nossa boca, no nosso vocabulário. Porque eu sempre vou ter algo no banco. Você está entendendo, igreja? Carrega algo. Você está esperando carregar coisa grande? Não, irmão. É coisa pequena que gera coisas grandes. É coisas pequenas que geram coisas grandes. Eu não estou falando somente de dinheiro, eu estou falando de unção, de perseverança, daquele que quer carregar algo para a sua vida, irmãos. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu não quero dinheiro, eu quero condições. Me dê condições para me manter o que eu quero, manter aquilo que o Senhor tem fervido no meu coração. Até porque o dinheiro estraga, irmão. O dinheiro corrompe. O dinheiro faz o homem olhar para a mulher e falar assim, acho que eu vou pegar uma novinha. Ou faz a mulher olhar para o homem e falar assim, acho que eu vou pegar um novinho. O dinheiro corrompe, irmão. O dinheiro é a desgraça. Mas quando Deus abençoa, irmãos, quando Deus coloca as mãos, irmãos, o seu coração não está em dinheiro, o seu coração não está naquilo que você conquista. Sabe, é que nem aquele camarada que toda vida tem um carro velho. Toda vida inteira carregando um carro velho, para baixo e para cima. E Deus dá condições, ele troca de carro, ou ela troca de carro. Maravilha, glória a Deus. Mas antes que era o carro velho, a mulher podia colocar o pé no console. As crianças podiam pisar em cima do estofado. Também podia colocar 400 pessoas dentro do carro para ir para a igreja. Mas agora que eu estou com o carro novo que Deus proveu, comer chips dentro do carro? Não. Diz, meu Deus do céu, você não sabe o preço que eu paguei nesse carro. Eu não estou falando para você ser relaxado, irmão. Eu estou falando para você lembrar de onde você saiu. Eu estou falando para lembrar que quando você não tinha, quando você não era favorecido, quando você não tinha nada, você era uma pessoa mais humilde. Quando você pagava aluguel, a sua casa vivia cheia de gente. Agora que você comprou uma casa, você não convida nenhum pastor para tomar café na sua casa. Aí uma indireta. Eu não quero café não, eu quero churrasco. Irmãos, vamos ser conhecidos como aqueles que carregam provisões. Tem outro, ser conhecido como uma pessoa de fé. Quem conhece uma pessoa de fé? Um homem de fé, uma mulher de fé? Quem conhece? É bom ou não é? É ótimo. E é interessante quando a gente conhece uma pessoa, Jackson, que é uma pessoa de fé, você quer agarrado lá daquela pessoa. E quando você tem uns problemas, você fala, você tem uma fé maior do que a minha, ora lá por mim lá. E você sabe que aquela pessoa é uma pessoa de fé. Aquela pessoa é conhecida como uma pessoa de oração, uma pessoa de fé. É uma pessoa que todo mundo está dizendo que não vai conseguir. Ela fala assim, vai conseguir sim. Você vai romper sim. Ainda hoje a porta vai abrir. Mateus capítulo 8, versículo 5. Estamos encerrando, irmãos, quase lá. O ministério do louvor fica quietinho aí, não sobe não.
Mateus capítulo 8, versículo 5. Vocês estão sensacional, gente. Meu Deus. Será que é medo de eu transferir lá para a União da Vitória? Ai, que brincadeira maldosa, Rainha. Ser conhecido como uma pessoa de fé. Mateus capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, está com dor. Jesus lhes disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço recebê-lo debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com os soldados sob o meu comando. Digo ele vá, e ele vai, e o outro vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se, ficou admirado, e disse aos que seguiam: digo-lhe a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Você acredita, irmão, que esse homem foi conhecido por Jesus como um homem de fé? Um homem a qual Jesus não encontrou em Israel. Jesus falou: eu não encontrei um homem igual a você, camarada. A partir de hoje você não vai ser conhecido como um centurião romano, você vai ser conhecido como um homem de fé. E Jesus testemunha a respeito deste homem para aqueles que estão ao redor dele. Olha aqui, está vendo esse homem? Eu me ofereci na casa dele curar o servo dele que está paralítico. Ele disse: não precisa. Eu sei que só basta uma palavra do Senhor aí, ele vai ser curado lá onde ele está. E Jesus fez conforme a fé daquele centurião, irmãos. Ser conhecido como uma pessoa de fé, irmão, é uma pessoa que não coloca em dúvida o agir de Deus na vida de ninguém. Você não deve colocar em dúvida o agir de Deus na vida de ninguém. Será que Deus vai fazer na tua vida? Será que hoje é a tua cura? Será que para você tem jeito? Quem é você para colocar dúvida? Se você escolheu ser conhecido como aquele que coloca dúvida no coração das pessoas, irmão, você está igual Judas. Anda com Jesus, senta na mesa, mas tem dúvida se realmente Jesus é o mestre. Esse centurião é conhecido como um homem de fé. O posicionamento dele admirou Jesus. O posicionamento dele atraiu a atenção de Jesus, irmão. Seria bom ter Jesus na casa dele? Lógico que seria. Ele não falou para Jesus não ir porque ele tinha coisa escondida lá. Não, Jesus, não vai lá não, porque eu tenho uns pecados escondidos. Eu estou meio brigado com a mulher. Vai que o senhor chega, ela começa a falar da minha vida para o senhor. Os meus filhos estão meio cheios de marca, que eu dei umas cintadas. Vai que o senhor vê também, né? Eu também comprei um carro zero, e o armário da minha mulher está tudo caindo aos pedaços. Vai que o senhor também fala alguma coisa. Não. Esse centurião não falou para Jesus não ir na casa dele porque ele tinha algo escondido. Ele falou porque ele entendeu a autoridade que estava sobre aquele que ele estava conversando. Ele conseguiu observar que sobre a vida de Jesus havia uma autoridade muito maior. Então, se tem autoridade, eu recuo, me inclino, e o Senhor manda, a enfermidade sai e eu chego glorificando. Ponto final. Simples assim. Ser conhecido como um homem de fé é ser conhecido, querido, com aquele que não duvida. Podem chegar no seu ouvido e já falaram para mim tantas besteiras, tantos Pedro chegou e já falou para mim: "Cê, pastor, isso não vai acontecer". Deu vontade de virar assim: sai da boca dele, Satanás. Ser conhecido como uma pessoa de fé, irmãos, é ter a certeza daquilo que Deus mostrou para você. Você tem certeza daquilo que Deus mostrou para você, querido? O que Deus tem mostrado em cerca do teu casamento? Será que Deus tem mostrado o seu casamento como uma ruína, como uma desgraça, como um casamento que vai acabar? Ou você é uma pessoa de fé que consegue ver uma transformação na vida do seu cônjuge? Será que você é aquele que só fica reclamando, só tagarelando, parecendo uma maritaca voando? Ou é aquele que tem um ato de fé, que confia? Se a minha fé for motivada, a fé das outras pessoas, irmão, eu nunca tive fé. Se para mim ter fé, vocês precisam estar aqui, eu nunca tive fé.
Eu creio que vocês vieram aqui nessa noite porque vocês têm fé que Cristo está nesse lugar, amém? Então faça uso dessa tua fé. Vamos começar segunda-feira diferente. Vamos começar segunda-feira como aquele que é conhecido como um homem, uma mulher de Deus, aquele que tem fé, fé para curar, fé de provisão, aquele que não é conhecido como trapaceiro, mas conhecido como aquele que está pagando suas contas. Deixa eu ler algo que foi notado aqui. Paulo, inicialmente um perseguidor fervoroso da igreja, ele se converteu após uma aparição de Jesus no caminho de Damasco. Essa experiência transformou ele e o levou a se tornar um dos maiores apóstolos missionários do cristianismo, pregando o evangelho entre os gentios. Paulo era conhecido como os perseguidor dos judeus, perseguidor dos cristãos. Agora ele é conhecido como que é? Um pastor. Ele mudou, Adson. Tinha sangue na mão de Paulo, mas agora tem vida na mão de Paulo. Tem libertação na mão de Paulo. Ele mudou a história. Eu decapitava, eu perseguia, eu corria, eu tinha prazer de acabar. Agora não, eu tenho prazer de implantar a igreja. Na Galáxia, na Macedônia, em qualquer lugar eu quero implantar a igreja. Ele é conhecido agora como aquele que implanta a igreja. É conhecido agora aquele que sofre naufrágio, mas sobrevive para pregar o evangelho do Senhor. Zaqueu, um rico, desprezado, coletor de impostos. Ele demonstrou um desejo de ver Jesus, mas por ser baixo, subiu a uma árvore. Após Jesus ir à sua casa, Zaqueu mudou radicalmente o seu comportamento, prometendo devolver os bens que havia defraudado e dar a metade dos seus bens aos pobres. Zaqueu era conhecido como aquele que roubava, aquele que surrupiava. Ele era conhecido como o baixinho ladrão. Olha lá o baixinho ladrão, olha o pequenininho ladrão. Agora não, Zaqueu sobe numa árvore, tem um encontro com Jesus, leva Jesus para casa. Agora ele é conhecido como aquele que mudou o seu comportamento. Diga comigo, comportamento. Mudar o comportamento, irmão, é só pelo sangue do Cordeiro. Então agora ele é conhecido agora como aquele que está devolvendo tudo aquilo que ele William, eu causei algum prejuízo? Causou. Então toma aqui, 3 vezes mais para você. Moisés, a história de Moisés, desde o seu chamado no arbusto ardente, sua liderança na libertação dos israelitas, da escravidão dos egípcios, até receber os 10 mandamentos, representa uma vida de conversão e dedicação à vontade de Deus. Ou seja, Moisés é conhecido como aquele que se dedicou ao Senhor, dedicou sua vida, irmão. Aquele povo que murmurava, irmão do céu, aquele povo que nada estava bom para aquele povo, ele se dedicou, conhecido como aquele que se dedicou. Abraão, conhecido, a fé de Abraão, a sua obediência a Deus, mesmo diante de pedidos para sacrificar o seu filho, e levou a receber as promessas de Deus, de uma grande nação e a descendência. Então ele é conhecido como o pai da, ele poderia falar, não Deus, Isaac não, pede Sara, porque eu arrumo outra mulher, mas Isaac não, ele levou. Noé, conhecido por sua obediência a Deus, em construir a arca para salvar a sua família, e os animais, e o dilúvio, demonstrando a fé, fidelidade em tempos de grande julgamento. Noé foi conhecido como aquele que preparou uma arca, para cuidar da sua família, cuidar da sua casa. Noé é aquele que fez aquilo que ninguém queria fazer, irmãos, dedicação. Conhecido como um homem que construiu uma arca no deserto. Ei, como que você está sendo conhecido? Pastor, nesse deserto não dá para construir nada. Então, irmão, você não tem fé, porque Noé no deserto construiu uma arca para um grande dilúvio. Daniel, um homem que manteve a sua fé e fidelidade a Deus, mesmo em ambiente hostil, recusando-se a adorar a deuses pagãos, sendo recompensado com uma graça divina. Ele recusou, eu não vou me dobrar
Eu vou ser conhecido como aquele que não me dobrei a Baal, que eu não me dobrei, não comi comida sacrificada. Eu vou ser conhecido como aquele que não se contaminou. Está entendendo, igreja? Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses 3 amigos de Daniel também são exemplos de coragem e obediência. Preferiram a morte a desobedecer a Deus e adorar uma estátua feita de rei da Babilônia. Eu vou morrer, mas eu não adoro reis mortos. Como que eu e você queremos ser conhecidos, irmãos? Como que nós queremos ser conhecidos? Como que você está sendo conhecido pela sua esposa? Quem está aqui com o seu esposo e com a sua esposa? Assim, ergue a mão assim. Ai, glória a Deus. Marido, olha para sua esposa. Eu gosto desse tempo. Que quem está brigado não gosta de olhar. Daí você olha daqui, você vê que não está olhando. Quando está brigado não olha. Daí você consegue identificar quem está brigando. E quando dá aquele sorrisinho de canto de boca, eu sei também que está só fazendo cena. Mas vamos lá, olha lá. Pergunta para o teu cônjuge assim: como que você me conhece? O olhar dele e dela falou muita coisa para você? Filhos, como que seus pais te conhecem? Pais, como que seus filhos te conhecem? Como que você é conhecido, irmão, lá dentro da sua casa? Você é conhecido como aquele que chegou a paz, acabou? Chegou aquele que como que você é conhecido na sua casa? Agora, vou um pouquinho mais para lá. Como que você é conhecido no seu ambiente de trabalho, irmão? É aquele que faz fio-fio para as meninas que passam com as perninhas mostrando? Fio-fio. Você é aquela que fica falando da sua vida, do seu marido para os outros dentro do ambiente do seu trabalho? Falando mal do seu marido para todo mundo no ambiente de trabalho? Como que você é conhecido, irmão, no seu ambiente de trabalho? Jovens, como que você é conhecido lá na sua escola? Esses dias um adolescente nosso aqui, eu tenho espionado a vida dele. Sou espião, irmão. Eu passei uma vez, vi ele sentado. Passei outra vez, vi ele sentado. Passei a terceira vez, vi ele sentado. A quarta vez, vi ele sentado. A quinta vez passei e vi ele sentado. Daí um dia ele estava entrando, eu falei assim: eu tenho visto você em tal lugar todos os dias. Sim, eu estou lá. E para a glória do Senhor, eu nunca vi coisa errada você fazendo, pelo menos naquele ambiente. Pastor, graças a Deus, né? Irmãos, jovens, adolescentes, como que você é conhecido? Dentro da faculdade, dentro do ônibus, quando você pega um Uber, como que você é conhecido, irmão? Será que as pessoas te confundem com Cristo? Porque Pedro, mesmo tendo negado Jesus, ele foi reconhecido como um daqueles que andavam com Jesus. Não adianta você negar Jesus, irmão. A marca de Cristo está na sua vida. Não adianta você querer se esconder no ambiente de trabalho, na sua casa, em qualquer lugar. A marca de Jesus está na sua vida, irmão. Tu é crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, irmão. Tu é crente. E nas redes sociais? Será que tem uma rede social que dá glória a Deus e aleluia? E tem uma rede social do fervo? Na academia, irmão. Quem faz academia fala misericórdia. Eu faço misericórdia. Ainda não teve academia para crente aqui, né? Na academia, como você é conhecido na academia, irmão? Lá na academia, lá. Puxa, qual o nome daquele negócio lá, Ana Júlia? Supino que fala, William? Bispes. É isso aí. Como que você é conhecido lá, irmãos? Difícil, né, Gilson? Irmãos, nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, irmãos. Eu vou na academia com a minha esposa.
Mas, irmão, você tem que entrar cego e sair surdo, e sair cego também. Mas precisa fazer esporte, né? Precisa fazer alguma coisa para o corpito, senão trava tudo. Mas eu tenho que ser conhecido como pastor lá também, irmão. As pessoas têm que me identificar. Esses dias eu fui com a camiseta do Ministério Infantil na academia. A Rita, você me mata de vergonha. Aquela camiseta amarela que não chama atenção. Fui para a academia. Estou eu lá. E foi o dia que tinha um irmão lá e falou: eu não acredito que está aqui o pastor Jaime. Pai Senhor, Pai Senhor querido. Por que me envergonhar, irmão, daquilo que eu carrego? Por que eu vou me envergonhar daquilo que eu carrego, irmão? Porque eu posso me envergonhar de carregar uma Bíblia, de carregar Eu sou o que sou, irmão, porque Cristo me fez dessa forma. Eu tive um encontro com Jesus. E o Tarso usou um termo muito lindo hoje na escola dominical. Ele falou assim: eu acredito que Paulo, ele teve um encontro com Jesus na curva. Foi mais ou menos assim que ele falou. E eu tive umas 3 curvas, irmão. Eu tive uma curva, levei um tropeção, dei com a cara no chão e caí no colo de Jesus. Depois em diante, irmão, não tem como voltar para trás. Amém, queridos? Vocês entenderam? Entendeu mesmo? Você que está com seu marido, sua mulher, fala assim: eu quero ser conhecido por você como meu amorzinho. Estou brincando, gente, para com isso. Vocês levam tudo muito a sério. Vem para cá os casais, em nome de Jesus, amém? Vem para cá, por favor. Vem cá. Aleluia. Os casais que fizeram o curso sobe aqui, os outros casais ficam aqui, ó, por favor. Gente, como tem gente enrolada nessa igreja, né? Não, os que não fizeram o curso ficam aqui, ó, por favor. Glória a Deus. Os que fizeram o curso ficam aqui em cima, os que não fizeram ficam aqui embaixo, aqui, ó. Vem aqui, ó, fica aqui, ó, vem para cá assim, ó. Isso, Jacques, ajuda aqui, por favor. Fica tranquilo, irmãos, você que não tem um cobertor de orelha, Deus vai prover. Glória a Deus. Vocês podem olhar para a igreja lá também. Pode olhar para a igreja, vocês estão aqui, ó. Pode virar assim, ó, olhar para a igreja assim. Isso. Pode olhar lá para a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. É estranho, né, ficar olhando para a igreja, né, irmão? É diferente, né? Glória a Deus, queridos, né? Aqui embaixo aqui, ó, tem os casais, né? Que está aqui nessa noite. Lógico, tem outros casais também, com o esposo. A esposa não deu para vir hoje, né? Mas nós louvamos a Deus, querido, por quê? Porque Deus, Ele tem abençoado as famílias. E a gente sabe que é através da vida dos casais. Da vida dos casais, né? E como é importante um casamento. É super importante o casamento. Às vezes as pessoas não estão dando valor, mas existe uma importância dentro de um casamento. Eu gostaria que vocês que estão aí no banco, eu gostaria que vocês estendessem as suas mãos para os casais que estão aqui na frente, aqui, ó. E vocês que estão em cima do altar, estenda a mão para eles aqui, em nome de Jesus. Eu quero que vocês abençoem a vida deles em nome de Jesus. Vamos, irmãos, abençoa. Pode abençoar. Isso. Pode falar: Senhor, que eles não venham errar como eu errei. Aleluias. Senhor, nós abençoamos, Pai. Senhor, nós declaramos a Tua bênção, Pai. Aleluias. Sobre a vida de cada um desses casais, Pai, que estão aqui à frente, Pai. Senhor Deus, que o casamento deles possam ser selados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que possa ter união, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, assim nós abençoamos, Pai, do alto da cabeça, Pai, as plantas dos pés, meu Deus, com toda sorte de bênção, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você que está aqui na frente aqui, ó, o pastor Getúlio vai ungir a mão de vocês, e assim que o pastor Getúlio ungir a mão de vocês, vocês podem voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Vocês ficam aqui, não ficam aqui. Amém, queridos? Toma aqui. Glória a Deus. Aleluia. Pode voltar. Pode voltar.
menos. Durante 3 meses, né? Vem aqui comigo, Rita. Você comigo. Durante 3 meses, né? Nós ministramos esses casais. 3 meses, né? Acho que deu 3 meses certinho, um pouco menos, um pouco mais, mas foi nesse aí. E isso, Nivaldo, pode organizar aí. E eu e minha esposa, nós tivemos aí o privilégio, né? São quantos casais? Você lembra? São 14 casais no total que começou? Começou com 14 casais, né? E a gente teve somente um casal, 2 casais que desistiram, né? Um quase no início, outro quase terminando o curso, praticamente terminando o curso. Mas durante as quarta-feiras, das 8 horas da noite, das 20 horas da noite até as 22, nós ministramos. Nós falamos sobre algumas lições, sobre algumas importâncias. E quarta-feira passada nós encerramos. Quarta-feira agora nós vamos fazer a nossa confraternização numa churrascaria. É verdade, irmão, nós vamos lá, né? Aos casais aqui, né? E eu quero, começando pelo Ederson, né? Eu tenho 5 minutos para todo mundo falar, tá, Ederson? Tá? Começando pelo Ederson, né? Eu quero que você fale em poucas palavras, né? Sobre o curso, tá? Poucas palavras sobre aquilo que você aprendeu, tá? Não vai falar da vida do Ian, não, tá? Vai lá. A paz do Senhor, irmãos. Eu aprendi nesses 3 meses de curso a ser um marido melhor, a ser um esposo que eu achava que eu era um esposo. E através do anjo da igreja, pastor Rai, pastora Rita, eu aprendi a dar mais valor na minha esposa. Muitas das vezes eu achava que eu sair trabalhar e trazer o mantimento era o suficiente, mas ser um bom esposo, ser um bom pai, vai muito além de sair de manhã e chegar à tarde. Eu agradeço por esse curso. Desses 3 meses, eu aprendi a ser o verdadeiro homem dentro da minha casa. Saber que minha esposa não é só trazer o alimento, mas também o amor, que é o mais importante. Eu agradeço, pastor, por esse curso. Amém. Pode passar para o próximo. Não sei se é a Fran que vai falar, o seu Ian. Vocês decidem, é um por casal. O Ian, como cavaleiro, ele sempre fala, vai você, esposa. Paz do Senhor, igreja. Bom, o que eu tenho para dizer que não foi fácil. Toda quarta-feira a gente brigava, porque a palavra de Deus realmente vem de confronto com tudo aquilo que está errado, né? A palavra de Deus vem nos ensinar qual a melhor maneira de agir. Então, mexeu em muita coisa. Tivemos momentos de fazer igual Jonas, eu assumo. E mais para a glória de Deus, chegamos na reta final, aprendemos muito, melhoramos muitas coisas que a gente não enxergava, muitas coisas que eu enxergava o meu lado, mas não enxergava o dele, e vice-versa. Então foi um aprendizado assim, foi algo assim, foi bênção. Amém. Não sei se é o Gabriel, é isso? Você vai deixar ela falar mesmo? Você é cavaleiro demais. Esses homens estão muito cavaleiros, gente. Pai do Senhor, igreja. O curso nas quarta-feiras foi uma bênção. A gente aprendeu como ser uma carne só. Eu era uma pessoa muito estressada. Eu ia limpar a casa, eu brigava demais, eu sobrecarregava muito ele. E ali no curso foi muito bom. O pastor pregou muito sobre união, sobre, na simplicidade, você surpreender o seu cônjuge, que às vezes a gente deixa na rotina. A gente faz uma surpresa, a gente conversa, a gente brigava muito. E foi muito bom, a gente aprendeu bastante coisa. Amém? Amém. Você não vai representar os homens. Ninguém vai representar os homens. Tudo bem. A paz do Senhor. O encontro de casal foi uma experiência muito grande na minha vida, na vida do Gustavo. Fez com que eu entendesse que ele é o provedor do nosso lar, entender o lado dele, conhecer um pouco melhor, porque a gente pensa que a gente conhece, né? Mas eu acho que
O encontro foi muito maravilhoso, a gente conheceu o íntimo de cada um e é isso. Amém. Paz, igreja. Para nós foi uma experiência única, né? Nós estamos no início do casamento, mas foi aquele aprendizado que nos levou para mais perto de Deus, né? Muitas vezes a gente saía do curso, cada um pensando, e depois chegava em casa, mas e aquilo, né? O Érico está caminhando agora, né? Comigo aqui na igreja, e nos levou à proximidade, né? De poder compartilhar, de poder entender um pouco mais, e me fez olhar para um lado que às vezes, por eu ter nascido num lar evangélico, eu achava que eu entendia, né? Mas foi como uma direção nova para a minha vida, né? Para a vida do Érico, e trouxe mais Deus no nosso casamento, né? Desde o início, né? Na nossa consagração, foi consagrado o nosso casamento a Deus. Foi algo muito especial, muito marcante, mas fez com que a gente tivesse uma intimidade diferente, né? Uma ligação de estar compartilhando, de estar entendendo, de ter mais sede de conhecimento de Deus, né? De realmente caminhar com Deus, levar Deus ao nosso casamento. Pai Senhor, igreja, o curso realmente foi uma bênção. Fez a gente abrir os nossos olhos para muitos aspectos, porque por muitas vezes a gente pensa que o erro está no outro, que o que precisa mudar está no outro, que o que a outra pessoa está fazendo é o que incomoda, é o que causa todas as turbulências. E muitas vezes a mudança que a gente quer ver no outro tem que partir da gente. Às vezes as nossas ações geram as consequências que nós mesmos vemos como um incômodo. Então, faz a gente abrir os nossos olhos e colocar a mão na consciência e ver que para a gente mudar o outro, precisamos mudar nós primeiro. Que uma ação partindo de nós gera consequência no outro. E foi uma bênção em vários aspectos. Amém? Paz do Senhor, igreja. Esse curso que a gente fizemos, eu e minha esposa, Deus ele veio confirmar o que a gente vem vivendo de um ano para cá, que é só uma carne, que vivemos só em uma carne, nós dois, e que Deus veio mostrar que a gente está no caminho certo. A gente temos o que um casal tem que ter na presença de Deus, tem que ter a mesma visão, tem que andar na mesma direção, tem que enxergar o reino de Jesus. Hoje eu e minha esposa, nós vivemos para Jesus. E nas nossas orações a gente pede: Senhor, o que for atrapalhar a nossa vida, o nosso casamento, que o Senhor tira, não importa o que for, pode ser família, pode ser filhos, qualquer coisa. E eu aprendi que eu não tenho só uma mulher, só uma esposa. Eu tenho uma amiga, uma parceira, uma companheira, para todos os momentos difíceis. Porque eu conheço ela e ela me conhece. E Deus conhece nós dois. A partir do momento que a gente aceitamos reconciliar com Jesus e colocamos Ele no meio do nosso casamento, o nosso casamento tem fluído. Deus tem abençoado e Deus tem mostrado todas as respostas que a gente tem buscado ao Senhor. Aprendemos a orar juntos, jejuar juntos, caminhar juntos e ter a mesma visão. Então esse curso, Deus ele veio confirmar, veio falar: Jair, você, Janaína, continua que ainda tem grandes coisas para vocês. 23 anos se passaram, mas tem muito mais. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Bom, nosso caso aqui, a gente é um casal que a gente não tem tanto problema assim, em questão de briga, casado há pouco tempo, mas eu até fui meio arrogante no começo, que não queria participar, né? Falei, vou participar desses cursos de casal, pra quê, né? A gente tá vivendo tão tranquilo. Só que a gente vai aprendendo, né? E a gente foi tomando alguns choques e a gente percebeu que a gente tinha uma questão muito de, talvez, orgulho, né? Era minha casa, seu apartamento, meu carro, seu carro. E isso não era só numa questão de
bens e questão de convivência, mas também era questão ministerial. A minha esposa ela é muito apegada à oração, eu sou mais apegado à Bíblia, e aí era aquele momento, ela orando sozinha no quarto e às vezes eu sozinho lendo a Bíblia. Então uma coisa que mudou muito é, hoje a gente ora junto, e o Vandinho convidou a gente para a escola dominical, ele até falou, é você e a sua esposa e vai ser vocês, então hoje a gente ora junto e antes de cada aula a gente se reúne, então a gente vê a palavra junto. Então uma coisa que mudou muito pra gente, talvez a gente não tinha aquele cenário de briga, mas a gente tinha essa questão do orgulho, minhas coisas, suas coisas, e meu ministério, seu ministério, e cada um por si, e a gente entendeu que a gente é só uma carne. Então o meu ministério é o ministério dela e o ministério dela é o meu ministério. Então isso foi a transformação grande que teve no nosso casamento. Aleluia. Rebeca, vem pra cá. Você vai encerrar fazendo uma declaração de amor pro William. Eu não vou pedir pro William sair dali, né? Não, deixa lá, continua. Sobre a declaração é brincadeira, né? Você que sabe, né? Não, acho que nós, independente de termos casado já em um lar evangélico, já tínhamos algum princípio, mas tínhamos muitas bagagens familiares, né? E às vezes, como o Tarso mencionou, nós somos arrogantes a achar que nós não precisamos aprender mais. E esse curso veio justamente para reafirmar coisas que nós tínhamos sido ministrados, mas nós não colocávamos em prática. Nós estamos chegando, sábado faz 11 anos que nós estamos casados, e é o primeiro curso, né, de casais que nós estamos participando juntos nesse período todo. Tem sido uma bênção, foi maravilhoso, e o incrível que Deus faz é que nós passávamos por situações durante o dia e à noite aqui nós éramos ministrados. Então eu creio que esta foi uma oportunidade dos céus para as nossas vidas, para o nosso casamento, para compartilhar aquilo que Deus tem feito. Somos gratos porque nós sabemos que o Senhor gerou no coração de vocês a respeito dessa importância da família. Casais bem estruturados em Deus frutifica, e nós somos esses casais em nome de Jesus. Amém, queridos. Aleluias. Todo mundo falou. Fala a declaração de amor para mim. Não deu certo. A mulher de todo mundo fala, só a minha que não fala, gente. Amém, queridos, né? Graças a Deus a gente se sente honrado, né? Aprendemos a amar os irmãos mais ainda, né? Eu tenho pastores aqui, um casal de pastor aqui. Vocês vão ver esse casal de pastor. E tenho ministros aqui em nome de Jesus. E eu creio que o ano que vem nós vamos começar de novo, né? Mas eu esperava que alguém tinha falado da lição de intimidade. Ninguém falou, né? Nós falamos sobre intimidade, sobre vida sexual, né? Que pode, que não pode, né? E tem gente que ficou vermelho, irmão, né? Quase eu para o pastor falou, blasfêmia! Mas foi bênção em nome de Jesus, amém, queridos, né? Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe cada um de vocês, e até quarta-feira lá na churrascaria em nome de Jesus, viu? Aplauda o Senhor, queridos, se coloca de pé, pode se dizer. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Eu vou dar a bênção apostólica, trazer 7 minutos aqui. Eu quero que todos vão abençoados. Então, que esta palavra fique no teu coração em nome de Jesus. Faça a diferença onde você for, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por